O negócio é o seguinte, Dragon Ball Daima acabou e eu tenho uma pergunta pra vocês que gostaram. Vocês acham que o anime realmente foi bom? Ou você só teve essa impressão porque a Toei te cegou com um monte de fanservice que você sempre quis ver em tela? Se você tira o fanservice de jogo, sobra o quê? Tipo, os novos personagens são uma porta em questão de personalidade e carisma. Menos o Hibis. O Hibis é meu GOAT. Mas enfim, os vilões também, na sua maioria, são bem esquecíveis. E o pior de tudo, a história não tem nada demais. É literalmente só o Goku e os outros nesse novo reino dos demônios, dando um rolê sem pressa nenhuma em busca de recuperar o Dendê que foi sequestrado e usar as esferas do dragão de lá para voltarem à sua forma adulta. Não tem senso de urgência, não tem nenhum risco, não tem uma grande ameaça. Não tem nada. Bom, essa é uma pergunta que eu fiz a mim mesmo. E pensando sobre ela, eu acabei me fazendo outra pergunta. Por que a história não tem nada demais seria um problema? E só antes da gente continuar, eu gostaria muito que vocês deixassem aí os seus comentários sobre o que vocês acharam de Dragon Ball Daima. E deixem um like também, né, que ajuda bastante. Mas principalmente eu queria muito ver os comentários de vocês, porque eu tô muito curioso pra ver as suas opiniões. Mas continuando, um dos aspectos que mais me chamou a atenção enquanto eu assisti o Dragon Ball Daima é como era algo divertido. Eu dava risada, ficava entretido com as lutas, feliz em ver aqueles personagens mais uma vez, e os episódios passavam voando. E então eu percebi, esse anime não tem uma história, entre aspas, boa. A trama é bem medíocre, e medíocre é mediano, tá? Medíocre não é ruim. A trama é medíocre, mas eu não acho que isso necessariamente seja um problema. Dragon Ball Daima é o último projeto que o Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, esteve envolvido. E foi dito pelos produtores que ele basicamente fez tudo em questão de história e design dos personagens. Então eu não consigo deixar de olhar essa obra como uma despedida dele. Uma despedida leve, agradável de se assistir, e divertida. A ideia de fazer com que a história fosse algo mais pé no chão, diminuindo a escala de poder dos inimigos e dos protagonistas, colocando eles para explorarem esse novo mundo e sem ter uma grande ameaça que está prestes a destruir o universo, foi uma ótima sacada. Dragon Ball Super já faz isso. Então trazer essa vibe mais aventuresca, bem humorada e sem muitos riscos, nos permite ver uma dinâmica inédita de certa forma. Assim, talvez não tão inédita porque o GT meio que tenta isso, né? Mas de qualquer jeito, faz tempo que uma abordagem como essa não é tentada. É legal ver o Goku e os seus amigos só se aventurando por aí de novo e tendo interações engraçadinhas, tá ligado? Que inclusive também é um ponto muito positivo da obra. O humor dela é muito acertado. Principalmente se tratando ali, né, do Vegeta, Bulma, Piccolo e, obviamente, o meu GOAT, Hibis. Hibis. Eu vou falar Hibis. Eu acho que esses quatro são os que mais recebem o papel ali de ter alívios cômicos e todos têm uma dinâmica muito boa. E o Hibis, que é de longe o meu personagem favorito de Dragon Ball Daima, é o melhor nisso. O timing de comédia dele é maravilhoso. E é engraçado que o alvo dele muitas vezes é o Vegeta. Tem a vez que ele ignora ele por ser arrogante demais. Depois ele fala que faria da Bulma sua namorada na frente dele. Mas o seu ápice é quando ele troca o terceiro olho pelo chapéu da menina. Eu amo ele, não tem jeito, mano. Ele é fofo, inocente, bobinho. Ele é tudo que eu queria ser. Eu acho que eu vou fazer uma tatuagem dele, inclusive. Mas assim, apesar dele ser o GOAT do alívio cômico, a melhor piada do anime é com certeza o Vegeta desistindo da luta contra o Goma, porque a Bulma ameaçou nunca mais tomar banho junto com ele. Mano, assim, esse momento é um dos melhores momentos de Dragon Ball inteiro. Assim, junta clássicos Z, Super, GT, filmes, sei lá, mano, live action. Essa cena é uma das melhores cenas de Dragon Ball de todos os tempos. Quem não gostou, tá morto por dentro já. E digo mais ainda, quem não faria igual ele, tá mentindo e tá totalmente maluco da cabeça. Agora sim, nem tudo são flores também, né? O anime é legal e ainda tem outras coisas que eu quero falar sobre, né, que eu gostei bastante. Mas antes, vamos falar um pouco das partes ruins? A principal que mais me incomodou, pode parecer estranha, mas é a seguinte: eu odiei o Glório. E o que mais me incomoda nele é que ele é uma porta. Ele não tem personalidade, ele não tem carisma, ele fica naquela pose de fodão quieto, mas não tem nada além disso. E assim, você pode me dizer que ele tava agindo daquela maneira porque ele era um espião, né? Ele tava trabalhando ali pra Arinsu e, né, ele tava ficando na dele, porque ele não queria ser descoberto.
eu até concordaria. Mas, primeiro, isso não faz do personagem nem um pouco melhor, né? Ele continua sendo uma porta. E segundo, mesmo depois dele virar a casaca ali, ele continua uma porta. Ele, né, continua a mesma coisa. Então, eu não compro. Esse argumento eu não compro, beleza? E assim, a minha questão com isso é que eu acho que isso acaba prejudicando a obra. Principalmente o começo ali, que é basicamente só ele e o Goku, né? Porque aí o Goku, ele tem que trabalhar em dobro pra tentar compensar a falta de carisma do Glório. Porque se dependesse só dele, a gente tava ferrado, mano. Ah, não era só ele e o Goku, não. Tinha o Kaioshin também, né? Junto deles. Esse aí é outro também que só tá lá pra explicar coisa e, assim, né? Não tem uma presença, assim, muito significante, né? Mas ele tem mais carisma que o Glório. Isso aí ele tem, com certeza. Mas enfim, teve apenas 2 momentos no anime inteiro em que eu consegui sentir uma pequena faísca saindo daquela escuridão de carisma que é o personagem. A primeira foi no episódio em que eles têm a esfera do dragão roubada, e aí eles têm que ir atrás dos ladrões ali pra recuperar, né? E no final você tem uma interaçãozinha bacana entre os personagens, que eu falei, talvez ele se torne algo, né? Mas assim, não aconteceu. Ele continua a mesma merda de sempre. E o outro momento foi nos últimos episódios ali, mas especificamente no episódio em que todo mundo vira adulto e ele volta, né, lá pros Guerreiros Z, e aí todo mundo olha pra ele e o Goku finalmente acerta o seu nome, e sabe assim, é um momento bonitinho, tá ligado? Mas ainda assim, eu não consigo sentir que ele realmente se importava com eles. Aquela montagem dele lembrando dos momentos, né, ali com o Goku e tal, mano, não, tá ligado? Não, só não, mano. Você nunca sente que eles eram de fato amigos. Porque na maioria das vezes, ele tá lá com aquela cara de bunda e aquela pose. É Glório, não é Goliro. Ele é um personagem que só serve pra explicar coisas, guiar o Goku e os outros pelo Makai e no final fazer o pedido pro Shenlong. E essa virada dele pra ajudar os Guerreiros Z é muito aleatória. Não tem uma construção da relação entre ele e o Goku, ou sei lá, ele e o Vegeta, ou ele e o Piccolo, ou ele e a Bulma. Tipo, não tem a construção da relação dele com ninguém, basicamente. Vocês não tiveram essa sensação também que aquela virada de casaco dele, assim, foi meio forçada, assim? Eu compraria essa traição dele se, conforme ele passasse tempo ali com os personagens, ele fosse se abrindo mais, fosse, né, interagindo ali um pouco mais e, de fato, demonstrando que ele tá se tornando um amigo deles. Mas não tem uma evolução realmente clara do personagem. Pelo menos não a ponto de eu acreditar que ele trairia ali a chefe dele, né? Eu não sei se isso seria uma opinião impopular. Eu não sei se alguém realmente se importa com o Glório, né? Mas tá aí as minhas queixas dele e eu não fecho com o Glório. Agora, se você fecha e você gostou do personagem, deixa aí nos comentários o porquê. Junto dele, nós temos uma outra personagem que eu também não achei das melhores, que é a... Como é que é o nome dela? Mano, eu genuinamente me esqueci como é que é o nome da personagem. Pra você ver como ela é boa, né? Mano, como é que é o nome da menina? Não, calma aí, não. Dragon Ball Daima personagem. Cara, por que no Dragon Ball Daima personagens tem o Yantia, mano? Mas não tem a menina, mano. Meu Deus. Pansy. Ah, não. Eu cometi um erro gravíssimo. Eu pesquisei Pansy e Goku, que apareceu aqui. E eu acabei de ver uma fanart deles beijando. A minha vida tá arruinada. Assim, comparada ao Glório, ela é maravilhosa. Mas também, né, não é uma personagem com uma presença muito marcante. E assim, essas duas coisas foram algumas das razões de eu dropar o anime no começo. E eu explico por quê com a minha próxima crítica do anime, que é a seguinte. Até a primeira luta contra o Tamagami, o andamento e o ritmo da história é horrível. Os 2 primeiros episódios são bem legais, mas depois fica meio sofrível de assistir. E um dos motivos eu acho que é justamente o fato dos personagens novos não serem muito interessantes de se acompanhar. E também a história, a partir do momento que eles chegam no Makai, vira só eles andando ali pelo terceiro mundo, eles brigam no restaurante, no bar, sei lá. Tipo, não tem nada muito cativante pra te manter assistindo. E chegou num nível assim que eu tava achando tão chato que eu larguei. Eu parei de assistir no 5º episódio. E eu só voltei porque conforme os episódios foram lançando, né, teve lá o Super Saiyajin 3 e o Super Saiyajin 4. E aí eu falei, bom, eu vou ter que assistir, né? Eu vou ter que dar mais uma chance. E é engraçado porque quando eu resolvi voltar, eu tinha na minha cabeça que eu ia assistir pra falar mal, porque eu de fato comecei a odiar, assim, o anime, porque a história não tava boa. Mas aí, eu tomei coragem, retomei o anime e, como eu disse, a partir do primeiro Tamagami, as coisas melhoram drasticamente. O Goku ganha a primeira esfera, depois os outros personagens se juntam a ele e partem já pro segundo mundo, onde conhecem o velho Namekuseidin lá, o Neva, e logo depois
eles já estão enfrentando o segundo Tamagami. E aí o Vegeta vira Super Saiyajin 3 e assim, o ritmo melhora muito. É impressionante como a história ganha um frescor ali, você fica mais interessado em assistir do que só ficar lá vendo o Goku e o Glório e o Kaioshin e a menina lá se aventurando pelo terceiro mundo e, sabe, assim... E fica bacana, assim, a ponto de eu simplesmente aceitar que eu tava me divertindo muito mais do que eu imaginava, tá ligado? E por mais que eu tinha as minhas críticas ainda, não tinha como eu continuar na minha ideia inicial de assistir pra falar mal. A partir de um certo momento, as coisas boas já tinham ultrapassado as coisas ruins. E falando em coisa boa, já que eu citei, né, o Vegeta Super Saiyajin 3, vamos falar um pouco disso, sobre as lutas, as transformações e, claro, fanservice. Assim, se tem algo que não dá pra reclamar em Dragon Ball Daima, são as lutas e a animação. É um bagulho simplesmente incrível. Do embate contra bandidos aleatórios, até os Tamagamis e o Goma, todas as lutas são muito bem feitas e muito bem animadas. E, mano, eu não consigo deixar de imaginar um remake de Dragon Ball clássico e Dragon Ball Z nesse nível. Seria a coisa mais foda do mundo. Sério, assim, por favor, Toei, tá na hora. Se One Piece vai ter um remake pela Witch Studios, vocês têm que fazer um remake de Dragon Ball. E eles são safados, mano, porque no começo de todo episódio você tem, né, o narrador contando toda a história de Dragon Ball. E você vê lá os personagens do clássico, os personagens do Z. O primeiro episódio, né, é basicamente toda uma recordação do Z, né, do final ali, basicamente, do Z. E é incrível. E assim, os produtores já falaram que eles pretendem fazer ainda mais coisas de Dragon Ball. E que eles não vão deixar morrer tão cedo. Então é, de fato, a hora perfeita para um remake. E eu tenho certeza que um remake faria muita gente das gerações mais novas, né, que não cresceu assistindo Dragon Ball, começar a assistir e começar a acompanhar mais a obra. Tem muita gente que fala que Dragon Ball não tem história, que Dragon Ball é só porradaria e, né, um bagulho idiota. Mas, mano, se você assistir Dragon Ball, se você ler Dragon Ball, você vai ver que é cinema. Você só não pode ir esperando, tipo, algo além do que Dragon Ball é. Você tem que entender a proposta, né, de Dragon Ball. Se você fizer isso, você vai ver que o bagulho é bom. Mas, enfim, voltando pro assunto, as lutas acabam trazendo também, né, as transformações, que são basicamente o fanservice do anime. Mas assim, eu devo ser sincero, é simplesmente muito legal de ver todas elas. O Vegeta Super Saiyajin 3 e o Goku Super Saiyajin 4 são fanservices muito fodas. E de novo, se você pensa o Daima como uma despedida do Toriyama, é muito bonito ver como ele partiu entregando aos fãs coisas que eles sempre sonharam em ver em tela, tá ligado? E nisso ainda tem uma teoria bem legal de que o próprio Akira Toriyama estaria dentro de Dragon Ball Daima. Ele seria o Neva, o Namekuseidin ancestral. E essa é uma teoria que faz muito sentido e eu gosto bastante dela, porque se você parar pra analisar, é o Neva quem possibilita ali o Super Saiyajin 3 do Vegeta e o Super Saiyajin 4 do Goku. Primeiro ele bufa o Tamagami, fazendo com que o Vegeta se transforme, e depois ele quem desperta o Super Saiyajin 4 do Goku, com aquele poder que no final das contas não foi nem explicado, né, mas... Enfim, dá facilmente pra você enxergar esse personagem como o próprio Toriyama. Ele tá ali possibilitando e entregando aos fãs o que eles sempre pediram. E algo que reforça essa teoria também é o fato do personagem ser o criador das primeiras esferas do dragão daquele universo. Ou seja, ele é o criador de Dragon Ball, basicamente, né? Dragon Ball, esfera do dragão, em inglês. Ele criou as originais, ele é o criador de Dragon Ball. Faz sentido isso pra vocês? Deixem aí as suas opiniões nos comentários, porque pra mim faz muito sentido e o Neva é o Akira Toriyama dentro da obra. Esse é o meu headcanon. De qualquer jeito, essas transformações são um fanservice bem descarado. E eu diria que seria até um fanservice barato. Mas, mano, é foda de qualquer jeito, não tem como. As minhas únicas críticas a eles é que o design do Super Saiyajin 4 criança é bem feinho, tipo, parece um boneco de Brawlhalla. Os antebraços gigantes e o pelo parando ali, tipo, no meio do braço, é muito estranho. Mas, pelo menos quando o Goku fica adulto, melhora bastante, fica bem mais legal. E a outra crítica que eu teria é que eu acho uma pena não ter um clímax maior para as transformações. Porque assim, toda nova transformação em Super Saiyajin, né, geralmente vinha com uma construção muito interessante. Pô, o Super Saiyajin 1 do Goku lá em Namekusei, o Super Saiyajin 2 do Gohan, o Super Saiyajin 1 do Vegeta também, né, era inesperado porque, pelo que se entendia do Super Saiyajin, ele não poderia alcançar a forma, mas ele conseguiu e foi bem foda. Aí você tem também o Super Saiyajin 3 lá na Saga Buu, e aqui no Dragon Ball Daima, o Super Saiyajin 3 do Vegeta, ele é só tipo, o Tamagami fica
mais forte, aí ele dá mais trabalho pro Vegeta e ele fala, ah, não, então vou transformar aqui em Super Saiyajin 3. Não tem uma construção, não é um bagulho assim, a transformação é legal, mas não tem uma construção assim que você fala, sabe? É legal porque é o Super Saiyajin 3, mas eu acho que pecou um pouco na transformação, na construção da cena, né? Melhor dizendo. E o Super Saiyajin 4 é a mesma coisa. O Goma não é um vilão muito intimidador, e apesar dele ser engraçadinho, ele foi basicamente feito pra no final a gente ver toda aquela loucura de geral lutando ao mesmo tempo. Eu tenho quase certeza absoluta que ele foi criado só pra ser um saco de pancadas pros personagens fazer algo legal, ter, né, o seu momento ali na luta. E aí, isso acaba fazendo com que a batalha não tenha muita tensão. Você sabe que o Goku não vai morrer, não tem um risco real. Mas aí, de repente, o Goma consegue, né, deixar o Goku no chão, aí vem o velho e desperta o Super Saiyajin 4. E, de novo, as transformações continuam sendo muito legais, né? É muito foda você ver o Super Saiyajin 4 de novo. Mas eu não consigo deixar de sentir que podia ter uma construção ali que te deixasse na ponta do pé, sabe assim? Não sei, mano. Eu sinto que faltou alguma coisinha. Mas é legal de qualquer jeito, não tem como negar isso. E assim, no fim do dia, as lutas acabam compensando muito. Toda a animação e coreografia são do caralho. Os últimos episódios são só trocação franca da melhor qualidade possível. E é muito legal você ver toda essa porradaria, mano. É legal ver ali o Majin Buu imitando o Super Saiyajin 3, lutando junto do Goku. É legal ver o Vegeta enfrentando o Goma sozinho, depois de voltar a ser adulto. É simplesmente muito legal, não tem outra palavra. Agora, o último episódio me arrepiou. Aquilo ali é sacanagem. A Toei cozinhou demais na luta final do Goku Super Saiyajin 4. E aquele último Kamehameha, meu amigo, o que é aquilo, cara? Que coisa linda, mano. Todo momento é muito bem construído. Primeiro você só vê a mão do Goku, e aí de repente você ouve o barulho, esse barulho icônico que você ouviu tantas vezes quando você era criança. E aí o Goku lança o Kamehameha e o bagulho perfura o Goma, perfura o céu, perfura tudo. É cinema, mano, é simplesmente incrível. Eu não consigo, eu sou uma piranha de Dragon Ball. Eu fui assistir o Daima pra falar mal e eu acabei me divertindo pra calica, mano. Até a abertura, que eu tinha achado terrível a primeira vez que eu ouvi, depois de um tempo eu comecei a gostar e eu parei de pular ela, mano. Tipo, é boa, a abertura é boa, agora eu acho a abertura boa. Ela é bonitinha, tá ligado? Eu gostei. A abertura eu aprendi a gostar. Então assim, como um resumo, eu não acho que Dragon Ball Daima é perfeito, longe disso. Mas eu gosto de acreditar que, como um último projeto do Toriyama, foi uma bela despedida. E esse tom mais leve que ele escolheu pra história combinou muito bem. No final, tudo se resolve, tudo fica feliz, tá todo mundo sorrindo. E é isso que Dragon Ball simboliza. Como uma obra de entretenimento, ele tira a nossa cabeça dos problemas da vida, nos faz ficar arrepiado com transformações muito malucas, dá risada com coisas bobas, como um príncipe Saiyajin extremamente orgulhoso, desistindo de uma luta porque seu banho com a sua esposa foi ameaçado. E também nos deixa felizes, porque nós pudemos ver personagens tão icônicos que a gente considera quase como amigos viverem mais uma aventura feita por aquele que os criou. Se eu tivesse que dar uma nota pra Dragon Ball Daima, ela seria um coração. Porque eu não consigo avaliar esse anime de uma forma racional, sabe? Dragon Ball mexe com o meu emocional. Mas enfim, agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam de Dragon Ball Daima? Eu peço aí mais uma vez para que você deixe o seu comentário dizendo aí o que você achou de bom e o que você achou de ruim. Também não se esqueçam de deixar o like, que ajuda bastante, se inscrever no canal, e se você curte meu conteúdo, quer me apoiar e ter acesso a outros conteúdos 100% exclusivos, se tornem membros, apenas R$ 4,99 por mês, tá bom? No mais é isso, bebam água porque é importante e tamo junto.